Bom dia a todos, programa Amigos da Cidade, nós estamos no ar. E como todos os dias, nosso maior interesse, nosso desejo é que você receba essa mensagem de fé, mensagem de esperança, mensagem de amor e que você também possa estar entrando no conhecimento de coisas que acontecem na nossa cidade e que são do nosso interesse. O programa Amigos da Cidade não é um programa apenas. Eu não estou aqui para ser uma apresentadora de um programa. Este é um projeto. O projeto que tem o maior interesse que cada um de nós possamos entender o que é ser um cidadão, como participar de uma cidade, como realmente fazer a diferença dentro de uma cidadania. E para isso a palavra de Deus ela é perfeita, ela encaixa em todos os momentos. Algumas pessoas me dizem, ou já me disseram, né? Não se deve misturar religião com assuntos da cidade ou assuntos políticos, vamos chamar assim. Tá? A grande verdade é que a Bíblia nos dá orientação em todas as situações. E se nós todos tivéssemos como base a palavra de Deus, eu tenho certeza que nós teríamos um mundo, um tempo, um presente muito diferente. Eu escolhi hoje o Salmo 127 e ele fala sobre como as pessoas devem edificar a sua vida, a sua casa. E o Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Aos amados do Senhor ele dá o pão enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos pegar a primeira parte da vigilância, vamos pegar a primeira parte da edificação, a edificação da casa no Senhor, a edificação de uma cidade. Vamos prestar atenção naquilo que nós temos na nossa casa e daquilo que nós temos na nossa cidade. Vamos prestar atenção de qual é o nosso papel como cristão e como ser humano. Esse é um fator de que mexe conosco, porque às vezes nós estamos em cima do muro. Queremos opinar, queremos ter as respostas, mas não temos ouvidos para ouvir todas as coisas e entender todos os processos. Vamos fazer a diferença. Esse é o programa Amigos da Cidade, eu sou a pastora Jurema e eu te convido a estar comigo nessa manhã, porque eu tenho certeza que o nosso convidado, ele traz informações que cabem direitinho na sua vida e na sua casa. Muito bem, nós estamos aqui hoje e eu tenho uma alegria muito grande de receber, porque eu gosto de receber essas informações e eu gosto que você receba também essas informações. Eu tenho o seu Luiz Marcos Campos, ele é presidente da Santa Casa. Bom dia, seu Luiz Marcos. Bom Seja dia bem-vindo. a todos. Eu quero dizer que primeiro, quando o senhor está aqui no nosso programa, ou na televisão, ou na rádio, numa entrevista, eu acho que esse momento é muito importante para as pessoas que estão em casa, porque elas conseguem estar mais próximas à realidade da Santa Casa. Quando não há essa disponibilidade, as pessoas ficam ouvindo. É verdade. Mas assim não, elas estão lhe vendo e elas estão sabendo quem é o senhor e como o senhor está respondendo pela Santa Casa hoje, que é algo que diz respeito a todos nós, né? Todas as nossas casas, não tem como fugir disso, certo? Todos podemos precisar, né, desse serviço. Direto ou indiretamente, né? Seja por um nascimento, né, que é uma coisa muito boa, seja por uma enfermidade, estamos sujeitos a precisar desse tipo de serviço, né? A recorrer, né? E hoje existe assim um assunto que está no ponto da Santa Casa, que é com respeito à passarela. Ainda que eu disse que para mim já está bem definido, porque eu já até anunciei na rádio, né, sobre a passarela, mas vamos usar um pouquinho do nosso tempo só para definir isso. A questão da passarela nós tivemos um projeto desenvolvido já na gestão anterior e no governo anterior, onde foi projetado 2 prédios. Há de se verificar que isso foi uma conquista, embora com uma falha, né, que faltou ainda a questão das passarelas, mas foi uma conquista. Não podemos deixar de reconhecer que foi uma conquista.
E isto já foi encaminhado, desde que entramos, já 1 ano atrás, encaminhamos, estivemos em contato com o governo do estado e pedimos um apoio para a concretização da obra. E aí eles nos pediram um projeto, nós desenvolvemos um projeto, isso tudo passa por trâmites burocráticos, aprovação da parte jurídica do estado, aprovação pelos técnicos, engenheiros do estado. E hoje nós estamos com o projeto para ser começado na próxima segunda-feira. Já foi feita a licitação, já foi feita a assinatura da ordem de serviço. Então estamos com tudo encaminhado e devemos ter aí o início das obras na próxima segunda-feira. Eu conheço uma pessoa, seu Luiz Marcos, que ele diz: primeiro nós criamos um problema, daí vamos resolver o outro problema e tudo vai ficar perfeito, né? Às vezes dá certo, eu acho que aqui vai dar certo. Nada é perfeito na vida, né? As coisas sempre têm as suas dificuldades, e a gente está bastante animado e seguir em frente e batalhar. São muitas as lutas, muitas as dificuldades, mas vamos em frente. Com a inauguração dessa nova ala, qual é a expectativa de atendimento? Quantas pessoas, o que atendermos? Esta ala ela vai trazer uma maior qualidade de atendimento, principalmente na maternidade e no pronto-socorro. Na maternidade, porque nós temos agora um prédio construído especificamente para a maternidade, com um centro cirúrgico próprio para a maternidade, um banco de leite. Hoje o nosso leite materno é pasteurizado em Maringá, então nós vamos trazer esse serviço para cá. Existe uma doação do Rotary, a Fundação Rotária, que vai estar nos doando todos os equipamentos para a montagem do banco de leite, né? Então muitas coisas boas estão por vir aí. Que bonito, eu acho que só o fato de ouvirmos isso, né, é uma beleza já do assunto. Essa questão da estrutura física, a mobília, tudo isso nós conseguimos como? O Estado nos manda essa verba, esse recurso acontece como? Já dentro do próprio convênio que nós temos assinado com o governo do Estado para a obra da maternidade, também contempla a compra de equipamentos. Alguns equipamentos já foram adquiridos e estão já, inclusive, no hospital. Muito bem. Tem um outro assunto aqui que nós já vamos entrar, já passo para ele. Mas a minha pergunta, ainda dentro dessa estrutura toda que nós estamos nos organizando, a sociedade, nós, como comunidade, pessoas, a pessoa que está lá nos assistindo lá em casa, ela tem como participar para contribuir de alguma forma para a Santa Casa? Então, desde que nós entramos, a nossa preocupação foi em concentrar, em acertar primeiro a casa. Porque eu não acho justo a gente solicitar ajuda da comunidade sem antes estar dando uma satisfação do que é que está sendo feito, dos recursos, onde são aplicados, organizar administrativamente a entidade, dar uma transparência para depois a gente solicitar. Então nós estamos terminando essa etapa de organização e agora temos prestado contas das nossas despesas, das nossas receitas e na sequência agora estamos nos organizando para desenvolver um plano aí de busca de ajuda, de colaboração de toda a comunidade. Seu Luiz Marcos, temos uma novidade, né? Existe uma situação sobre o Sisconcan e dele estar sendo levado agora lá para o ladinho da Santa Casa, toda essa estrutura. Né? Nós sabemos que o Sisconcan atende toda a região, é um trabalho a nível de prefeitos, né, de verbas, que todas as cidades têm se manifestado assim. Como que é esse processo, o que falta para acontecer e o que vai ser importante que isso aconteça? Seria interessante a gente esclarecer primeiramente o que é o Sisconcan, né? Todo cidadão da região, ele precisa, por exemplo, de um atendimento médico. O primeiro ponto que ele tem que fazer é procurar um posto de saúde. Então esse é o atendimento básico. A partir desse atendimento básico, ele será encaminhado para o consórcio, para uma consulta de especialista, ou até diretamente para o hospital, no caso de uma necessidade
de internação, uma necessidade mais urgente, né? Então, todo esse mecanismo ele é regulamentado, ele é organizado e hoje o consórcio ele se encontra ali do lado do estádio. E esse prédio ele é alugado e existe uma proposta de construção de um novo prédio. E existe uma proposta de se levar esse prédio para o lado próximo ao hospital. Essa proposta ela vem trazer mais dignidade à população, porque imagina que o cidadão ele precisa de uma consulta tem uma dor nas costas, então ele procura o postinho encaminha para o consórcio para consultar um especialista em ortopedia. Chega lá na consulta da ortopedia, ele precisa fazer um exame. Então ele precisa fazer uma tomografia, por exemplo. Então ele tem que se deslocar até o hospital. Hoje existe toda essa logística difícil, porque o hospital fica longe do consórcio. Então aquele cidadão que muitas vezes vem lá, por exemplo, de Campina da Lagoa, ele sai de lá de madrugada, chega aqui, enfrenta uma fila, faz a consulta, aí o médico requer um exame. Se ele estivesse do lado do hospital, já teria um acesso mais imediato a fazer essa consulta, não precisaria depender de uma condução, levá-lo, que muitas vezes não existe essa disponibilidade por questão de tempo, de toda a estrutura. Então ele teria mais agilidade, mais acessibilidade aos serviços. Por outro lado também, o fluxo de médicos, porque lá também vai se concentrar o hospital da Unimed, lá hoje está a Santa Casa, e aquela área está sendo definida pela prefeitura como uma área para a saúde. Então nós teríamos um serviço mais dinâmico, mais integrado, né? Os serviços, o médico pode sair lá do consórcio e fazer uma visita no hospital e voltar rapidinho para continuar o atendimento. Enfim, existe uma série de vantagens e principalmente que vai dar mais dignidade à população. Ela vai ser melhor atendida, vai ter um conforto, vai ter um lugar mais adequado, vai ter um restaurante popular para atender os familiares que muitas vezes estão próximos. Então, tem todas essas questões aí que eu creio que os nossos prefeitos da região vão estar muito sensíveis a essa necessidade e vão estar apoiando aí a ida do consórcio lá para o lado do hospital. E também vai ajudar o hospital na questão da sustentabilidade financeira do hospital, porque o hospital vai ter um fluxo maior de serviços e isso resulta em condição melhor para o hospital. O hospital tem uma estrutura boa, só falta dar uma demanda que ajude a sustentar-se. Quer dizer, unindo essas forças, o Estado olha de uma outra forma e começa a participar de uma outra forma também. Para o Estado também é uma excelente oportunidade, por quê? Porque o Estado hoje, por exemplo, ele investiu lá num aparelho de raio-x no consórcio. E a gente tem um aparelho de raio-x no hospital. E os dois ficam ociosos. Então, a gente teria um investimento único com uma demanda mais dinâmica, uma utilização mais apropriada do investimento do Estado nesses equipamentos, né? Seu Luiz Marcos, e o que falta? Falta alguma coisa? Precisa acontecer alguma coisa? Ou já está, assim, digamos, 90% acertado? Nós estamos agora com a Câmara de Vereadores de Campo Mourão prestes a aprovar o perímetro urbano, né? Então isso vai ser um requisito para que o consórcio possa se instalar na proximidade, porque hoje ainda o terreno em frente à Santa Casa é a área rural. Então esse vai ser um passo importante aí que os vereadores estão já providenciando. Depois vem um passo da doação, né? Que a gente aguarda aí uma doação desse terreno, que já existe uma proposta, existe uma promessa aí de uma doação do terreno, onde nós temos aí
a decisão da prefeitura, da nossa prefeita Regina, está providenciando e regularizando essa situação. Existe um prazo para isso, para que aconteça? As coisas estão se encaminhando, nós estamos aguardando agora uma agilidade nesse processo. Porque quanto antes... O quanto antes. Essa construção ela não é um negócio tão rápido, né? Sim. Mas a gente tem que começar a pensar hoje para encaminhar as coisas para um futuro, né? A gente tem que pensar no amanhã. Em conversas com os prefeitos, o senhor já consegue ver que há uma sinalização para que isso aconteça? Uma aprovação da parte deles? Alguns prefeitos já sinalizaram que estão apoiando essa obra e a gente acredita que todos vão estar sensíveis, uma vez que isso vai estar trazendo mais dignidade para a população. Um atendimento mais ágil, mais humano, né? Mais prático, mais confortável. Então a gente acredita que isso vai ser uma coisa bem... O sonho é que a pessoa que está lá em casa com o seu doente, seja onde for, em Campo Mourão ou em qualquer cidade, o sonho é que essa pessoa realmente esteja tendo uma qualidade no tratamento. Sim, este é mais dignidade. Hoje nós temos uma cultura onde cada um por si, né? Então, o que nós estamos buscando é buscar uma solução que contemple todos, desde aquele que não tem acesso a um político, porque muitas vezes as pessoas têm acesso ao político, então se beneficia aqui, se beneficia ali. Nós chamaria daquele jeitinho? Aquele jeitinho, né? Brasileiro. Mas a gente quer algo que contemple a todos, que traga dignidade a todos, para que todos tenham qualidade de atendimento, tenham mais dignidade, agilidade. Eu entendo. Como uma instituição, o hospital, eu sou uma admiradora da Santa Casa, sou apaixonada pela Santa Casa, pela história, como tudo começou e até hoje, né? Então eu acho que quanto mais a gente se apaixona, mais a gente deseja ver o bem e a gente consegue enxergar o bem. Agora, algumas coisas, às vezes, que as pessoas só ficam olhando o que é ruim, então a imagem do que é ruim fica. Por exemplo, eu estive lá na sexta-feira passada, aquela chuva torrencial, né, em que em todos os lugares estava difícil de se entrar e tudo mais. E eu entrei, e, claro, ainda o acesso de entrada ali ainda está, né, em organização. A gente sabe de tudo isso há um tempo, né? Sim. Mas a gente já entra sonhando, eu já entrei sonhando, né? Que é aquela entrada, como vai ser, para as pessoas poderem estacionar, porque o número de carros é grande, né? Para achar um local de estacionar também começa a ficar difícil. E eu acho que isso aí fica bombando na cabeça de vocês administradores. Sim, nós já estamos há mais de um ano desenvolvendo um projeto também de estacionamento, de iluminação, de acesso. Tudo está sendo trabalhado. Estamos prestes a conseguir também a liberação da verba para essa parte também. Etapa por etapa. Etapa por etapa. Eu me lembro também que uma época se comentava muito que a forma como que a Santa Casa foi construída não era adequada. Mas, conversando com o seu Dilmar, na época também pedindo para que ele nos mostrasse, porque ele nos falou que ele tinha trazido alguém, eles tinham trazido alguém que fizesse um desenho e que seria a melhor forma no futuro, numa visão de futuro, para que não houvesse contaminação, questão de bactéria, e às vezes a gente faz umas críticas, ou ouve umas críticas, né? Mas é muito longe, mas o corredor... Mas parece-me que isso é importante. É verdade? Existe muita crítica com relação a esta questão, mas é o que nós temos hoje na mão. Então nós temos que estar satisfeitos com aquilo que nós temos. E tem esse aspecto, né? O hospital, ele é um hospital bastante arejado, bastante distribuído, e isso tem as suas vantagens. Então a gente tem que começar a olhar para as vantagens, porque isso é o que nós temos. Nós temos que valorizar o que nós temos. Nós brasileiros estamos sendo ensinados a criticarmos os brasileiros, e nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos de bom. É lógico que nós não somos perfeitos, não somos, né? Mas a gente precisa valorizar, se valorizar. Brasileiro, eu não sei se tem outro povo que critica tanto
o próprio país, a própria população, igual brasileiro, mas a gente precisava refletir um pouco sobre isso. Ter satisfação no coração daquilo que nós temos. Não assim, acomodar-se. Nós precisamos buscar mais, melhorar, né? Mas precisamos aprender o contentamento, porque isso traz alegria, isso traz esperança, traz, né? Então a gente precisa estar firmado nessa posição, né? A gente transforma o ambiente. Transforma, com certeza. Eu particularmente, eu chamo isso de fé. Fé. Chama de fé, de esperança. Fé. A gente tem que estar firmado naquele que pode todas as coisas, né? Confiado. E é nessa confiança que a gente está lá de coração, acreditando que Deus é quem está nos abençoando, nos dirigindo e trazendo a vitória, porque são muitas lutas e não está em mim o poder de vencer tudo isso, não. É muita coisa e é só por Deus mesmo. E nós estamos torcendo por vocês ali, né? Começando pela sua Obrigado. pessoa e todos que estão à sua volta. Que realmente haja realização. E eu acho que o programa está totalmente aberto. Quando precisar, que nós possamos ser informados, que a população possa entender o que está acontecendo, não só de ouvir um ali, outro lá, mas que entendam o que está acontecendo. Sim. Eu acho que isso vai sempre ajudar e muito. Sim, é uma entidade que é nossa, né? Aquilo ali foi construída pelo povo, né? Foi colaboração da sociedade, né? Da região. Então aquilo ali tudo é um conjunto, é uma conquista nossa, da nossa população. Então eu aproveito esse momento para pedir àqueles que creem, que se ajoelhem, que peçam a Deus que, em oração, pela minha vida, pela entidade, pelos médicos, pelas nossas autoridades, né, que a Bíblia diz que nós devemos pedir pelas nossas autoridades para que tenhamos vida tranquila. A partir do momento que nós crermos nessa palavra, né, porque a gente fica muito crítico, fica criticando, não que a gente não tenha que ter um espírito crítico, a gente precisa ter um espírito crítico das coisas, mas a gente precisa respeitar as autoridades. As autoridades foram instituídas por Deus. Não se bota em questão se é perfeita ou não. A questão é que ela foi instituída por Deus. Não é por acaso que a Regina ganhou a eleição, não é por acaso que o nosso governador Beto Richa ganhou a eleição. Não é por acaso que nós temos os nossos vereadores. Então nós precisamos pedir a Deus, colocá-los diante de Deus, pedir, olha, pela vida deles, porque não é fácil. O poder público, ele sofre uma pressão muito grande, é uma luta muito grande da prefeita, do governador, são muitas forças, né? Então é preciso pedir a Deus que esteja abençoando, que esteja dando sabedoria, porque Deus, conforme Ele quer, Ele pode mover o coração do governador, pode mover o coração da prefeita, pode mover o coração dos vereadores, e a gente precisa estar pedindo a Deus por essas pessoas, porque eles enfrentam uma luta muito grande. Com certeza. Infelizmente meu tempo acabou, mas olha, o espaço vai estar sempre aberto. E foi muito bom tê-lo aqui, pode ter certeza. Eu tenho certeza que todos nós estamos muito mais perto da Santa Casa. E com muito mais amor. Obrigado.